bola. Então, vamos começar como temos que começar. Não tem como ser diferente. Antes, nós abrimos o nosso planilhão treinadores. Nós tínhamos até então a especulação de vários treinadores, vários. Nós começamos a conversar sobre Rogério Ceni, Diego Aguirre, agora voltou Diego Aguirre à pauta, Roger Machado. Aí o Vasco, segundo a imprensa, fez uma proposta pelo Vojvoda, que claro que não ia sair do Fortaleza, né? Não é louco de fazer isso. E aí, gente, vamos começar falando de treinador, antes de nós entrarmos no elenco, porque é loucura falar de elenco sem falar de treinador. O que vocês estão achando disso aí? Pode começar, Marcelinho. O que você está achando dessa situação de treinador? Né? Me parece meio até que é o futuro repetindo o passado, né? É esse ciclo, né, cara? Assim, porque tá muito óbvio que... Eu até comentei isso numa live durante a semana, que esses caras não sabem para onde eles querem ir. Né? A sensação que me dá é que eles estão um pouco perdidos. É nome que fica flutuando para lá e para cá, parece que eles ficam testando a opinião pública para saber onde que eles vão, sabe? Ou também eles ficam jogando isso para ganhar tempo. Aí o que acontece? É uma coisa que muita gente também, em canais de YouTube, na rede social, falou: é possível que o Vasco ganhe e eles ganhem uma gordurinha com esse treinador interino aí e tal, vai empurrando até conseguir arrumar alguém. A verdade é que, assim, se tiver ganhando, o Vasco precisa ganhar pontos. Né? Mas, de qualquer forma, tem que arrumar um treinador muito bom, tá? Ou que tenha pelo menos o padrão desse elenco, porque eu já vou até... A gente vai entrar na parte do elenco, mas eu vou deixar a minha opinião aqui sobre o elenco como um todo, que eu acho que o elenco do Vasco não é para estar nessa posição. Então, assim, não adianta trazer um Barbieri 2.0, entendeu? Tem que ser um cara mais experiente, eu acho que tem que ser um treinador agregador, não pode ser um treinador birrento, ou um cara desses assim que fica jogando jogador contra a imprensa, contra a torcida. Esses caras assim, eu acho que não vai durar muito. Então, assim, eu acho que a situação do Vasco ela é urgente em vários sentidos, de arrumar um treinador, arrumar peças e tudo mais. Mas vamos ver, né, cara? Não dá para avaliar por enquanto esse interino. Acho que é muito cedo, entendeu? O Vasco pegou um time do Cuiabá que estava brigando para não cair também, entendeu? O Vasco jogando na base da emoção, o último jogo foi muito ruim, né? Então, vamos ver o que vai brotar, né? Se ele vai fazer um de Barbieri, vai colocar todo mundo atrás agora nesse domingo. E aproveitar para saudar também nossos amigos torcedores vascaínos que estão aqui no chat com a gente, já mandando um abraço para Alexandre Gomes, já mandando um abraço para o Geleia também, já mandando um abraço para o nosso amigo Jackson também, que esteve participando com a gente no chat ontem, foi convidado para estar com a gente na próxima live sobre a base. Um grande abraço, tá? Nós ficamos muito honrados aí de ter todos vocês participando conosco aqui nessa noite, nessa live tão especial, onde nós vamos estar falando de Vasco de uma maneira com a razão à frente da emoção. Quando falamos de elenco, tem que ser doendo na carne, né? Então, fica com a gente aqui, continue com a audiência com a gente aqui, vem chorar junto com a gente jogando esse elenco do Vasco. Deixa a gente chorando sozinho aqui, não. E aí, Patrick, treinador? Eu vou um pouco na linha do que o Marcelinho colocou. Eu acho que é talvez um pouco senso comum de que, se a gente for analisar individualmente aí os nossos jogadores, a gente talvez tenha algumas carências ainda que a gente precisa cobrir essas lacunas nessa janela. Porém, como conjunto, como time para entregar futebol em campo, a gente entende que esse elenco pode entregar mais do que está entregando, do que o Barbieri conseguiu propor aí de jogo, né? Tanto que na última partida, uma característica que ficou marcante aí durante a passagem do Barbieri, que era chuveirinho toda hora, a gente já evoluiu bastante nesse quesito, o time tentou jogar mais bola pelo chão. Então a gente pensa assim que o clube precisa de trazer um treinador que vai fazer esse time produzir mais do que vinha produzindo, que era perto de nada aí, né? Produzir muito pouco. O que assusta e deixa a gente bastante, talvez assim, desconfiado é que o que vem surgindo de boatos são assim, treinadores que a gente não imagina que vai conseguir dar o resultado que a gente precisa.
pode até dar um resultado. Agora, o Vasco hoje, na situação que a gente está, a gente não precisa só de resultado, a gente precisa de um desempenho bem acima do que a gente vinha tendo para poder alcançar os 45 pontos, né? Então tem que ser um cara diferenciado. Não adianta especular Roger Machado, não adianta especular treinadores desse nível que não vão agregar. Pode até evoluir o time, pode conseguir um desempenho até interessante, mas que não vai chegar lá no final do campeonato e a gente está ali brigando ainda no Z4, né? Então a gente precisa... A desconfiança da torcida, por enquanto, é essa. A mentalidade da diretoria, de quem está comandando o clube, é uma mentalidade muito tacanha, né? Uma mentalidade pequena, que não condiz com o Vasco e com o investimento que está sendo feito aí desde o início do ano. Pô, mais de 100 milhões investidos. Aí você chega no treinador e você coloca um estagiário, né? Como o pessoal apelidou o Barbieri. Não tem como, né? E aí, Luaninha, o que você está achando? Então, eu vou na linha dos colegas, assim, hoje a gente precisa de pontos, não tem jeito, a gente precisa de um treinador que venha para fazer pontos. Das opções de mercado brasileiro que a gente tem, que seria o Rogério Ceni, Roger Machado, talvez o Tite, mas eu acho que é pensar muito grande, não sei se a galera da 777 está pensando em fazer proposta para o Tite. Então, das opções reais que a gente tem, né, factíveis, seriam Rogério Ceni para mim hoje, que eu acho que seria um treinador que chegaria e, se conseguir arrumar o time, fazer pontos para a gente poder fugir dessa situação, porque não é só desempenho, né? Igual vimos no último jogo. Não foi o melhor desempenho do Vasco. Na verdade, foi muito fraco. Foi um jogo muito fraco. Só que a gente venceu e a gente precisa vencer. Independente se é jogar bonito ou se é jogar feio. Quero dar boa noite aí para o nosso amigo Gabriel Costa. Quanto tempo, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dá o teu boa noite para o pessoal aí e já entra no assunto. Nós estamos falando primeiro de treinador, das especulações que estão sendo feitas. O que você está achando? Qual a tua percepção? E aí, pessoal, boa noite, Ed. Meu microfone tá funcionando? Todo mundo ouvindo direito? Show. Perfeitamente bem. Obrigado aí pelo convite, realmente, mó tempão, né? Muito tempo que a gente não se falava. Cara, eu tava ouvindo aqui o comentário da Lu e eu concordo discordando, porque eu concordo que o Rogério é o melhor nome dos factíveis. A minha tristeza é saber que os nomes são factíveis, são esses. Porque quando a gente olhava e falava, né, da 777, de virar uma SAF, a gente estava imaginando outros horizontes, né? E você olhar esses nomes factíveis, sinceramente, você pensa até que está na associação, né? Você olha e fala assim, pô, os nomes factíveis para o Vasco, a associação contratar, talvez o Rogério Ceni fosse um salário mais caro e tal. O Roger Machado, se você falasse 3 anos atrás, ainda estava meio no hype, né? De um cara super valorizado, talvez, mas hoje está em descrédito. Agora, quando a gente fala assim, o Tite ia pensar muito grande, cara, que situação, né? Que o Tite ia pensar, assim, você olhar com todo respeito ao Botafogo, tudo bem, o Botafogo é líder, mas o Botafogo hoje não pode o Botafogo ter mais chance de contratar o Tite do que a gente, não pela posição atual, óbvio, mas a gente não imaginava pelo tamanho do investimento e pelas promessas que foram feitas, em que, né, a gente ia chegar nessa situação. E que bom que o Botafogo tá dando certo, tomara que o Botafogo e as outras SAFs deem certo também. Mas dos nomes assim especulados, quando começou a falar do Rogério Ceni, eu não gosto do Rogério Ceni. Eu tive uma primeira rejeição, mas depois eu comecei a aceitar. Falei, cara, não, acho que é um bom nome dentro do cenário. Triste é o cenário ser esse, assim. E eu não sei se foi falado aqui, eu odeio esse discurso do treinador estrangeiro precisa de tempo para se adaptar, porque isso parece muito muleta de incompetência para ir buscar um cara fora da caixinha, né? Porque a gente não tá nem falando de trazer o Jorge Jesus da vida, um cara assim, mas o Palmeiras, quando trouxe o Abel não era ninguém, né? E o Abel não precisou de tempo. Então, assim, achar o outro Abel Ferreira não parece algo que está ali na competência dessa galera. Então, assim, eu queria muito que a gente fosse atrás de um técnico fora da casa. Eu queria duas opções. Ou que a gente fosse atrás de um cara cascudo, o Tite, o Jorge Jesus da vida, que viesse e resolvesse. Ou se não tem cacife para isso, que a gente tivesse a capacidade de fazer o que o Ronaldo fez no Cruzeiro 2 vezes, por exemplo. Achou o Paulo Pesolano e agora achou o Pipa, sei lá, o português.
caras que fora da caixa, que não devem vir ganhando nenhuma fortuna, porque o Cruzeiro não tem essa fortuna para pagar, e acharam o cara fora da caixinha, né? Então, ou até para fazer o trocadilho, né? O próprio Pedro Caixinha, que está aí no Bragantino. Mas do que está sendo especulado, eu já estou aceitando de boa o Rogério Ceni com medo das outras opções. O Roger Machado, por exemplo, eu já falei que é um que se vem eu não assisto mais jogo. Porque... Mas é isso. Acho que eu me alonguei aí no primeiro papo, só para compensar o atraso.